boa tarde, agradecemos a presença de todos e a todas. Começaremos o nosso último bloco, teremos duas palestras, uma com o professor Dr. Edson Gastaldo e outra com a professora doutora Maria do Carmo. Faremos duas palestras, após as falas dos convidados abriremos para 20 minutos de debate. As perguntas poderão ser feitas aos convidados através do chat. O primeiro a falar é o professor Dr. Edson Gastaldo, farei a sua apresentação e logo após ele poderá iniciar a sua apresentação. Edson Gastaldo é doutor em multimês pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, é pós-doutor em Sociologia pela Universidade de Manchester e Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ. Possui mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor de graduação e pós-graduação na Unícinos e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é professora adjunta no Centro de Estudos de Pessoal, tem experiências nas áreas de Antropologia e Comunicação, com ênfase em antropologia do cotidiano, esporte e publicidade, atuando principalmente nos seguintes temas: sociabilidade, interação social, futebol, publicidade, identidade nacional, Copa do Mundo e comunicação. Hoje teremos o prazer de assistir a sua fala, Goffman, interação social e linguagem na pandemia, gerenciamento da impressão no Zoom. Professor Edson, você está aí, a palavra é sua. Ah, tá. Agora eu ativei meu microfone, eu estava trancado de ligar meu microfone antes. Agora eu estou aqui desimpedido para falar, não é? Claro, então, professor, quando faltar 5 minutos do final da sua apresentação, eu vou te dar um aviso. Você tem 30 minutos, então... Tá, 5h24, vou anotar aqui, 5h24 eu começo, tá? Então eu vou até 5h54 em princípio, não é? Isso. Tá bom. Bom, pessoal, nós temos aqui 75 participantes. É uma alegria poder falar para tanta gente ao mesmo tempo, né? Um sucesso o evento. Quero parabenizar a Renata, a Graça, toda a equipe que trabalhou duro para que esse evento acontecesse, e com tanto sucesso, com tanto interesse, né? É realmente uma grande alegria poder estar aqui nesse momento e compartilhar um pouco de ideias, trocar um pouco de impressões sobre tudo isso que a gente está vivendo, esse ano louco que caiu na nossa vida, né? Eu me lembro aqui que no fim do ano passado a gente teve num lugar em Porto Alegre, que é uma casa que vende artigos de Umbanda, né? E eu conversei com a moça que trabalha na loja e perguntei, que ano que vai ser 2020? E ela falou, ano de Xapanã. Né? E Xapanã é o orixá das doenças, o orixá da varíola, das doenças contagiosas, da peste, né? Então, para o bem e para o mal, né? Da cura e da doença, de tudo isso que está envolvido com a saúde e tal. Então, quando apareceu isso tudo de coronavírus, epidemia, tudo isso que está acontecendo, que está nos levando de arrasto com as nossas vidas junto, me impressionou muito o fato de ser um ano dessa presença entre nós aqui, né? E todos estamos fazendo o que podemos para sobreviver a esse momento e ter um evento como esse para a gente poder trocar umas ideias e compartilhar algumas coisas é sempre uma alegria, tá? Então, a minha fala, como ele falou, vai chamar Goffman, Interação Social e Linguagem na Pandemia, né? Enfim, eu não sei exatamente, são muitas pessoas, né? 77 participantes agora, tem mais de 200 inscritos, então é realmente um público muito heterogêneo. Então, eu peço desculpas de antemão de chover no molhado, de falar algumas coisas que podem parecer óbvias para quem já tem formação em estudos da linguagem ou em ciências sociais, mas eu espero atingir o maior número possível de pessoas e se ficarem dúvidas ou alguma expressão não ficar clara, eu peço que me perguntem que eu terei o maior prazer de explicar no final, tá? Enfim, Goffman, quem é Goffman? Por que Goffman, né? Irving Goffman, com E, assim, Irving Goffman, é um sociólogo canadense que nasceu em 1922, morreu em 1982. Tá? Ele se destacou e ele entrou para a história da sociologia com um livro espetacular, publicado em 1959, chamado A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Eu digo espetacular porque ele é realmente um livro extraordinário, né? E ele inaugura todo um campo da sociologia, toda uma área de estudos que a sociologia tinha desde Durkheim negligenciado, que era o estudo da interação face a face. A sociologia tradicionalmente trabalha com grandes modelos explicativos, com grandes vistas aéreas,
que pensa classe social, o proletariado, a burguesia, a classe média, fica pensando grandes contingentes de pessoas, mas não fica pensando no Antônio, conversando com o Alfredo, falando sobre a vida da Madalena. Entende? Então, esse tipo, quando a coisa chega no nível pessoal, no nível interpessoal, no nível da interação social, isso que se fala, interação face a face, aquele universo de fenômenos que acontece quando pessoas estão reunidas no mesmo lugar e coisas acontecem. Né? Sob essa definição, a gente vai ter, por exemplo, um casamento, uma sala de aula, uma formatura, qualquer cerimônia de qualquer tipo, qualquer relação, marcar uma consulta no dentista. Você tem que ir num lugar, falar com uma pessoa, negociar um horário, certo? Então, muitas ações acontecem nesse plano, e ele sempre foi tomado como se fosse uma espécie de evidência dentro das ciências sociais, tipo, a vida cotidiana não importa, por quê? Porque ela é banal, porque ela é ordinária, porque ela é irrelevante, ela simplesmente acontece. E o primeiro expoente das ciências sociais a dedicar uma obra inteira a esse mundo dos pequenos fenômenos, aquilo que ficou chamado como microsociologia, o pai dessa vertente é o Goffman. Né? Então, por isso, eu quero destacar a obra dele. Ele é um sociólogo, mas ele tem grande aplicação nos estudos da linguagem, principalmente naquilo que veio a se ser chamado, depois de alguns anos, de sociolinguística interacional. Então, é o estudo dos processos sociais de uso da linguagem, né, em perspectiva sociológica, ou seja, como que as pessoas usam a linguagem para fazer coisas. Porque falando você se casa, falando você arruma um emprego, falando você perde um emprego. Então, o mundo da vida, ele se rege, o mundo da vida cotidiana de cada um, de qualquer um de nós, ele se rege dentro desse domínio, desse universo da experiência que o Goffman chamou de a ordem da interação. Ou seja, aquele fenômeno, aquele universo de fenômenos feitos por pessoas em interação, fazendo coisas. Tá? Muito bem, então eu quero destacar da obra do Goffman. O Goffman morreu em 1982, né? Já tem quase aí 40 anos. Né? Ele, no tempo dele, não existia computador, no tempo dele não existia Zoom, não existia CD. Para vocês terem uma ideia de quando o Goffman morreu, só tinha LP na época que ele morreu. Muito bem. Então, vou destacar alguns conceitos do Goffman e retomar eles logo adiante. Tá? Então, são 4 conceitos. O primeiro é o conceito que está no primeiro livro do Goffman, que é a representação do eu na vida cotidiana, que se chama comunicação imprópria. Tá? É uma má tradução. É uma má tradução. A tradução desse livro é péssima. Tá? Então, o nome em inglês é Communication Out of Character. É comunicação fora do personagem. Porque a ideia que preside a obra do Goffman como um todo é assim: o mundo da vida social é como se fosse um teatro. Cada pessoa na vida social é como se fosse um ator. E ele desempenha papéis perante outras pessoas que também desempenham papéis. Então, em uma sala de aula, você tem uma pessoa fazendo o papel de professor. Tem várias outras pessoas fazendo o papel de aluno. Então, tem prerrogativas destinadas a cada um dos papéis. Então, não quer dizer que a pessoa não seja professora, ela é professora. Mas, além de ser professora, ela tem que agir como um professor, senão a autoridade dela como professor vai ser desafiada. Entende? Se o professor começar a caçar briga com os alunos, a ofender os alunos, a falar palavrão em sala de aula, ele vai perder a sua reputação, aquilo que a gente vai chamar dos conceitos, né? A face dele, a reputação, a respeitabilidade que ele deve conduzir a sua atividade de professor tem que estar par e passo com a ação que ele está desempenhando enquanto professor. Os alunos, igualmente. Aluno não está na aula para dar aula, ele está lá para assistir a aula. Então, se ele quiser fazer uma pergunta, ele vai levantar a mão. Então, é uma prerrogativa de poder do professor conceder a palavra para o aluno. Então, ele precisa pedir essa permissão levantando a mão. Aí o professor para de falar e diz: pois não, Pedrinho, o que você quer saber? Né? Ele concede a palavra. Então, não é que as pessoas não sejam aquilo que elas dizem que são, mas para ser plenamente aquilo que elas dizem ser, elas têm que agir de acordo com o que todo mundo espera que ela seja. Então, um médico tem que ter estetoscópio no pescoço, tem que estar de roupa branca, ele tem que falar como um médico, porque senão o paciente não vai tomar o remédio que ele receitar. Esse tipo de coisa. Então, no mundo da interação social, o Goffman levanta e destaca
a presença desse elemento que ele chama de dramatúrgico, do quanto a gente tem que convencer os outros de que a gente é aquilo que a gente diz que é, a cada minuto, a cada situação. Tá? Então, comunicação imprópria acontece quando você presume que está distante dos outros e age irrefletidamente, sem saber que os outros estão te vendo ou estão te ouvindo, e você faz uma gafe, comete um fora, dá um fora, né? Tem várias piadas, várias histórias e comédias que tratam dessa situação terrível, terrível, de você dizer aquilo que não deve, aquilo que os outros não deveriam estar ouvindo, aquilo que uma pessoa atrás da porta pode vir a ter acesso, aquilo que alguém passando pelo corredor veio a saber do que não podia ser sabido, né? A revelação do segredo. Novelas são cheias desse tipo de situação. Então, há esse tipo de vazamento de uma informação delicada que põe em risco a face de uma pessoa, ele chama de comunicação imprópria. Tá? Voltaremos a isso. Tem uma outra noção que está num livro maravilhoso chamado Manicômios, Prisões e Conventos. Tá? Está na segunda parte do livro, que se chama Ajustamento Secundário. O Goffman diz que quando uma pessoa está numa instituição, por exemplo, no caso dele, uma instituição mental, um hospital de doentes mentais, mas qualquer instituição, um quartel, uma universidade, uma fábrica, você tem demandas institucionais sobre os sujeitos. Ou seja, a instituição te pede coisas, demanda que você esteja na hora, que você cumpra o regulamento, que você fale aquilo que deve, que você faça o seu trabalho, etc, etc. Tá? A pessoa ceder a essa solicitação, essa demanda institucional, é o que ele chama de ajustamento primário. Tem que estar aqui na hora, pois estarei ali na hora. Então, isso é um ajustamento primário. Mas existe uma coisa que ele chama de ajustamento secundário, que é uma maneira de você resistir à coerção institucional. É para estar na hora? Tudo bem, pois eu vou ficar no portão do lado de fora até faltar 10 segundos para terminar, para chegar na minha hora. E aí eu finalmente chego na hora. E assim eu mostro, não vou chegar nem um segundo antes do que vocês estão me exigindo. Então, esse tipo de resistência, reação, de você fazer força contra com os meios possíveis, desafiando na medida do possível. Ele dá o exemplo de uma prisão, onde o preso pede um monte de livros que virão da biblioteca, não para ler, mas porque o registro de que ele tem pedido muitos livros na biblioteca pode ajudá-lo a conseguir uma antecipação de pena, ou seja, ele pode, enfim, ele pode conseguir uma condicional porque tem bom comportamento, e a prova disso é que ele está lendo muitos livros. E aí ele pede a Bíblia, ele pede a vida de Jesus, aí ele pede, entendeu? Todos os livros que ele acha que vão fazer dele uma imagem positiva junto à comissão que vai julgar a liberdade provisória dele. Então, é isso que ele chama de ajustamento secundário, é você jogar com as regras, jogar com o sistema para tentar impor a sua vontade nas frestas do sistema. Uma noção muito interessante, ajustamento secundário. Uma terceira noção está num livro chamado Interaction Ritual, que se chama Trabalho de Face. Tá? Face é uma... Deixa eu ver a minha hora aqui. A face é a cara da pessoa, tá? Mas para Goffman, o conceito de face, ele diz respeito à face moral da pessoa, tá? A reputação que você acredita que tenha. A face diz respeito à fachada de respeitabilidade que cada pessoa acredita ter e pela qual trabalha ativamente para manter-se merecedor das benesses que essa face traz para ele. Como assim? Como assim? Eu sou uma pessoa educada. Então, ao tratar com um desconhecido, eu vou mostrar minha face de pessoa bem educada, porque eu espero receber com isso educação de volta. Então, se a pessoa me ofende, eu tenho um trabalho de face, eu tenho que lidar com aquela ofensa para não perder a minha reputação, para não ficar desmoralizado, para não ficar humilhado, para não ser destruído moralmente na situação. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o trabalho de face é esse trabalho que continuamente as pessoas fazem para mostrar-se merecedores da distinção e do respeito que elas acreditam que fazem jus. Então, todo mundo na vida social, todo mundo, quero dizer, todo mundo, o mendigo, todo mundo faz um trabalho de face. Todo mundo escolhe
a roupa que vai fazer, o cabelo que vai usar. Todo mundo escolhe dentro do seu campo de possibilidades a maneira como vai se apresentar. Porque vai se apresentar, seja verdade ou não importa o que a pessoa importa é como a pessoa se mostra. Isso é uma questão fundamental para o Goffman, um trabalho de face. Então você o tempo todo luta para resgatar a respeitabilidade que você acredita merecer. Tá? E, por fim, o conceito que está no último livro do Goffman, chamado de footing. Footing é também outra palavra para definição da situação. Com uma espécie de acordo social sobre o que está acontecendo aqui. Então, definir a situação é fundamental o tempo todo para você ter controle do que acontece naquele espaço de expressão. Se o que está acontecendo aqui é uma aula, as pessoas vão se manifestar, vão falar, vão agir como sendo uma aula. Se as pessoas quebrarem garrafas e começarem a jogar umas nas outras, e quebrar as mesas e as cadeiras, o que está acontecendo aqui é uma briga, é uma pancadaria, e um novo tipo de atitude vai ter que ser tomado. Entende? Então, assim, se as pessoas tocarem fogo nas coisas quebradas, o que está acontecendo aqui é um incêndio. Então, vamos tratar de salvar a nossa vida. Ou seja, conforme o modo como a situação é definida, a nossa ação, a nossa atuação social dentro dessa situação vai ser modulada por essa definição compartilhada da situação. Então tem uma coisa chamada de footing, que é esse chão onde todo mundo pisa em comum. Nós concordamos que o que está acontecendo aqui é um casamento, o que está acontecendo aqui é um batizado, o que está acontecendo aqui é uma conversa entre amigos. Né? Então, se na conversa entre amigos as pessoas puxarem armas e começarem os outros vão dizer, calma, gente, todo mundo aqui é amigo, né? Calma lá, ou seja, vão redefinir a situação, vão lembrar todo mundo de que antes que isso aqui vire uma briga de morte, a gente precisa lembrar que a gente é amigo. Então, o tempo todo a situação é redefinida, ela é recolocada, e há essas mudanças de o que está acontecendo aqui, Goffman chama de footing, tá? Ou mudança de footing. Muito bem. Então, eu vou passar para a segunda parte, já expliquei um pouquinho do Goffman e seus conceitos. Falar um pouquinho do Zoom agora, tá? O Zoom não é exatamente uma novidade, né? Programas como o Zoom já existem há mais de 15 anos. Né? Por exemplo, o Skype é um programa de 2004, que de uma certa maneira faz quase tudo que o Zoom faz. Com mais dificuldade, agora eles estão aprimorando e estão ficando todos muito parecidos, esses programas de videoconferência. Mas o Skype é realmente um pioneiro, o primeiro programa de videoconferência a ser popularizado, porque era gratuito e distribuiu milhões e milhões de cópias, né, num ano. Mas o Zoom apareceu há pouco tempo atrás, não sei se 2018, 2017, por aí, não faz muito tempo. E o que aconteceu? Em fevereiro desse ano, a gente tinha 10 milhões de usuários de Zoom no mundo. Em final de abril deste ano, ou seja, 2 meses depois, a gente tinha 300 milhões de usuários de Zoom mundialmente. Ou seja, aumentou 30 vezes, isso é 3.000% o número de usuários. Isso é um crescimento, assim, explosão, um crescimento explosivo, né? E isso leva a que uma multidão de pessoas, eu estou falando de 300 milhões, é 1,5 vezes a população do Brasil. Né? Então, uma multidão de pessoas tem que aprender a lidar com essa ferramenta, tem que necessariamente tem que usar isso para poder ver as outras pessoas, para poder falar com as outras pessoas, para poder dar aula, para poder ir no médico, para poder um monte de situações nas quais a reunião Zoom fazer um evento online dentro de uma universidade, como é o caso do que está acontecendo aqui agora, né? Todos nós tivemos que aprender a usar o Zoom nos últimos tempos. E isso traz algumas questões que o Goffman pode ajudar a explicar. Com uma relativa mediação, é claro que, como eu falei, quando o Goffman morreu, não existia computador pessoal, internet, nem nada assim. Mas as categorias da interação face a face são desafiadas por uma nova compreensão quando a gente está face a face, mas não está em copresença física. Porque a situação natural de face a face é frente a frente, na mesma sala, em volta da mesma mesa, né? Na mesma sala de aula. Estamos aqui, eu estou vendo, monitorando a cara que as pessoas estão fazendo. Então eu consigo, num vislumbre, saber se eu estou agradando ou se eu não estou. Saber se as pessoas estão querendo me linchar ou se elas estão querendo me carregar nos braços. Eu consigo ver isso pela cara das pessoas. Numa reunião Zoom é diferente, quando você tem 80 e tantos participantes como tem agora,
eu consigo olhar para a minha cara, tentar monitorar o meu comportamento expressivo aqui nessa situação. Não é? Então, e isso é uma situação que jamais vai acontecer numa situação face a face. A não ser que eu fale diante de um espelho, que eu seja esquizofrênico, vá para um bar com um espelho, espelho meu, e fico falando, me olhando no espelho o tempo todo. Porque isso é uma coisa que tem no Skype e no Zoom e não tem na vida real, no encontro face a face, que é a janelinha de monitoramento da minha própria expressão. Tá? Isso é uma coisa que eu e a Adriana já vimos num artigo de 2012, que chama, eu até reli ele hoje por conta dessa palestra, ele chama Variações sobre o uso do Skype na pesquisa empírica em comunicação. E a gente falava sobre isso, sobre videoconferência é face a face ou não é. E, enfim, não vou entrar no debate aqui, mas é e não é. Por um lado é, por outro lado não é. Você tem acesso a muitas coisas mais do que num telefonema, mas você não tem acesso às mesmas coisas que você tem numa interação realmente copresencial. Né? Então, depois, se vocês quiserem, eu passo depois o link do artigo. Tá? Então, primeiro, você tem que falar olhando para um espelho, isso é uma novidade. A segunda coisa, o efeito chamado, um efeito que fotograficamente se chama de efeito de paralaxe. Efeito de paralaxe. Ele é um efeito resultante da distância entre o visor e a lente que capta a fotografia. Em câmeras de visor direto, você olha por um buraquinho e o filme olha por outro buraquinho, que é a lente. São duas coisas diferentes. A distância entre o visor e a lente causa um erro. De modo que, se você pegar uma câmera de visor direto e enquadrar bem certinho, a sua foto vai sair deslocada, por causa desse erro, chamado erro de paralaxe. Então, no Skype e no Zoom e essas coisas, também acontece isso. Porque você está olhando para o centro da sua tela, onde normalmente está o seu próprio quadro, a sua própria figurinha. Então, você fala olhando para você mesmo, como no bar a pessoa com um espelho segurando para se olhar. Tá? Porém, os outros estão te vendo a partir da tua câmera. Onde está a tua câmera? A tua câmera está acima. Eu vou olhar diretamente para a minha câmera, vocês vão perceber a diferença. Eu agora não estou me vendo, a não ser pela visão periférica, mas eu estou olhando diretamente na câmera. Então, vocês sentem que eu estou olhando nos olhos de vocês. Mas só se eu fizer isso, porque de qualquer outra modo eu vou ter que olhar para baixo. O olho de quem olha numa tela de zoom é sempre um olho baixo. Por quê? Porque ele está sendo filmado de cima. Filmado pela lente que está ali no alto do monitor e que te filma de cima, ou seja, o seu olho cai para baixo e você fica sempre com um olhar sombrio, triste, depressivo, melancólico. É uma coisa assim, quando você olha a foto, pode estar a família inteira feliz, mas está todo mundo olhando para baixo. Né? Então, o sentido desse olho baixo é um sentido técnico, é uma decorrência do erro de paralaxe, de você olhar uma tela e ser olhado por outra. Tá? Terceiro, quando você coloca no modo do Zoom de prioridade do orador, eu coloquei na minha tela aqui agora assim, tá? Prioridade do orador. Então, quem está falando, no caso eu, aparece grande na tela, certo? Mas quando você coloca assim, qualquer pessoa que emita um som, por exemplo, espirre, o cachorro lata, o neném chore, a campainha toque, o caminhão passe na rua, ele vai lá e captura a tela. Captura, vocês já viram 1 milhão de vezes isso acontecendo. Ele captura a tela e coloca ela grande. E isso leva a uma exposição da pessoa. Uma exposição, porque a pessoa não está falando naquele momento. E ela, interacionalmente, o que ela está falando? Está fazendo um assalto ao turno do outro. Ela toma o turno do outro. Mas, na verdade, não. Ela não tomou a palavra de ninguém. Ela só fez... Tá? Ela fez isso, mas aquele som, aquele impacto do som no microfone capturou a tela para ele, colocou a cara dele de todo tamanho na frente da sala inteira, fazendo ele passar por pessoa grossa que interrompeu a pessoa que estava falando. Então, o manejo dessa impressão, né, um outro conceito do Goffman, a arte de gerenciar a impressão, ou seja, o que eles vão achar de mim? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me mostrar de uma maneira favorável para que as coisas que eu diga, que o modo como eu diga as coisas que eu tenho para dizer, agrade as pessoas. Essa é a arte da interação social. Então, o controle da impressão numa reunião Zoom, ele é fortemente mediado por esses fatores técnicos. Tá? Depois, necessidade de mediação. É uma outra coisa que a Adriana até me falou que viu no grupo dela, que muitas pessoas falaram, eu até acrescentei nessa minha fala aqui, que é o seguinte: grupos Zoom muito numerosos necessitam de mediação. Mediação em que sentido?
Alguém que distribua as falas. Alguém que diga, obrigado fulano, agora quem vai falar é o ciclano. Alguém que fique olhando aqui... A Renata, eu acredito que a Renata está fazendo esse papel, de ficar lendo o chat para ir anotando as perguntas, as pessoas que levantam a mão, botando elas na ordem, para depois, na hora das perguntas, ir passando a palavra para uma por uma. Se você não faz isso e todo mundo tenta conversar ao mesmo tempo, 8 pessoas numa mesa de boteco conseguem falar às 8 ao mesmo tempo e se entenderem muito bem, num ambiente completamente barulhento. Agora, mediado por computador, tendo acesso à sua voz e imagem transmitidos por um microfone e uma câmera, isso dá problemas terríveis de sobreposição. Tu começa a perder o encadeamento, a voz sai da fala. Se todo mundo fala ao mesmo tempo, simplesmente ninguém se entende. Ninguém se entende. Todos falarem ao mesmo tempo é o limite da incompreensão que o Zoom nos traz. Então, assim, não está escrito em nenhum lugar do Zoom, mas se você tiver alguém que cumpre o papel de mediador na reunião, de que quem quiser falar pede a palavra para ele, que essa pessoa distribua as falas em ordem, a reunião vai fluir, vai funcionar, né? E essa figura do mediador, ela acaba sendo inferida, acaba sendo uma solução encontrada, mas ela não me parece que seja que alguém diga quem vai ser o mediador. Como para andar de carro, quem vai ser o motorista? Alguém tem que ser motorista, senão nós não vamos de carro a lugar nenhum. O carro sozinho não vai. O Zoom sozinho, só com as pessoas falando todas ao mesmo tempo, também não vai a lugar nenhum. Professor, 5 minutos. Tá. Muito bem. Por fim, na interação social por Zoom, o silêncio ele é muito mais constrangedor do que numa interação face a face. Se as pessoas estão na mesa de um bar, as pessoas podem falar lentamente, tomar um ar, olhar para a janela. No Zoom, isso é intolerável. Numa reunião Zoom, isso é intolerável. As pessoas têm que falar o tempo todo. Um som tem que estar sendo produzido o tempo todo, por outra determinação do meio técnico, que é o quê? O silêncio significa conexão perdida. Se está em silêncio é porque você não está ouvindo, porque alguém deveria estar falando alguma coisa. Então, o silêncio no Zoom se torna duplamente incômodo. Então, são características do meio que interferem no modo como a gente interage. Ou seja, não é exatamente face a face. Tem a ver, mas não é exatamente a mesma coisa. E eu quero terminar, nos meus últimos 4 minutos, pensando num caso que aconteceu recentemente, que talvez muitos de vocês tenham visto, um caso do suplente. Só vou falar essa palavra mágica aqui, o suplente, e vocês devem lembrar da situação. Era uma reunião Zoom que aconteceu numa universidade, e o contexto da reunião era que tinha tido uma eleição para reitor, um candidato fez quase 80% dos votos e não foi escolhido. Foi escolhido outra pessoa, alinhada com o governo, né? Enfim. A pessoa que perdeu a eleição ficou com uma grande, vamos dizer, capital simbólico dentro da universidade, foi uma voz muito respeitada, foi uma espécie de chefe da oposição, tendo em vista, né, o que aconteceu. E nessa reunião tentava-se marcar uma decisão, uma comissão que teria que juntar para tomar uma decisão que a direção não queria que a decisão fosse tomada, queria prorrogar, queria postergar, queria enrolar. Esse professor e o grupo que ele representa queriam que a decisão fosse marcada. E aí o professor cometeu o erro fatal, né? Enquanto a chefe do departamento, pró-reitora de alguma coisa, eu não sei qual é o cargo também, ficava falando que ela ia ter uma cirurgia, que ela estava doente, que ela não podia ir na reunião, que não sei o quê. Esse professor não viu que estava com o microfone aberto, e comentou de si para si, como uma espécie de ajustamento secundário. Ele falou, mas para isso é que existe suplente e um palavrão. E depois, deixa de ser outro palavrão. Só que ele falou isso de si para si, acreditando que o microfone estava calado, como quem vendo um jogo de futebol pela TV, xinga o centroavante que perdeu um gol. Você não está realmente acreditando que o centroavante vai te ouvir através da televisão, mas você precisa falar aquele palavrão que está em... Né? Enfim, foi mais ou menos esse o contexto. Só que o microfone estava aberto. E aí se deu a comunicação imprópria. E aí passou de
pessoas da alta administração universitária estão se ofendendo com palavras de baixo calão, na cara. Ele está dizendo, deixa de ser... Ofende a pessoa. E ele falou, não, calma, não foi minha intenção. Não foi isso que eu quis dizer, né? Foi isso que você disse, todo mundo ouviu. E aí, o circo pegou fogo. Era tudo que a situação queria. Porque aí teve uma mudança de footing, de negociação política sobre quando vai ser marcada a tal da reunião do comitê, passou a ser culpabilização moral do colega por ter faltado ao respeito com a autoridade universitária. Por um erro de um botãozinho, um microfone que ficou aberto. O que aconteceu? O decano perdeu o cargo, perdeu posições, foi moralmente linchado nas redes sociais, enfim, aquilo que o Goffman chama de perder a face, né? Perder a face, porque você tem toda uma respeitabilidade que é construída ao longo de anos, de uma ação constante, política, consciente, consistente, posta a perder por um passo em falso. Então é isso que eu queria terminar a minha fala, salientando isso, que quando a gente entra num terreno novo, quando a gente lida com uma nova tecnologia que a gente ainda está aprendendo a usar, a gente comete muitos passos em falso. A gente comete muitos pequenos equívocos. Nem todos são graves como esse. Na maior parte deles, todo mundo releva, deixa passar, faz parte, acontece. Pode acontecer com a gente. Então, conceder generosamente perdão aos outros é uma boa maneira de granjear para si perdão quando for nossa vez. Né? Então, a arte de gerenciar a impressão, como o Goffman chama, ela exige disciplina, cuidado, controle estrito da informação emitida. Olho no microfone, olho no vídeo. Né? Porque cuidar da própria face sempre deu e sempre vai dar muito trabalho. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agradecemos a fala do professor. Agora, vamos chamar a professora Maria do Carmo Leite, professora adjunta da PUC, é doutora em Linguística Aplicada e mestre em Língua Portuguesa pela PUC-Rio, possui pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, atua na área de Linguística Aplicada e Análise do Discurso, sendo seus interesses de pesquisa a interação em contextos institucionais, a linguagem e as práticas profissionais nos cenários empresarial, educacional, jurídico, político e da mídia, a comunicação nas organizações pós-burocráticas, face, identidade e impolidez, interação, face a face, e mediada pela tecnologia, o trabalho no mundo globalizado e as práticas de atendimento, competência interpessoal e sucesso e insucesso profissional. É com prazer que assistimos a sua fala intitulada A Economia da Atenção em Tempos de Pandemia, Interação na Internet 2.0. Professora? Vamos lá? Pronto. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite. Realmente está tão bem montado esse evento, está despertando tantos interesses, está nos inspirando tanto, e eu nem sei o que dizer mais para dizer quanto me honra estar aqui hoje para falar sobre esses efeitos da pandemia na interação, né? Então, a minha fala, na verdade, eu escolhi juntar algumas coisas pela minha experiência de receber alguns tipos de WhatsApp. Então, eu juntei economia da atenção em tempo de pandemia e, especificamente, o caso da interação na internet 2.0, que, como o Gastaldo falou, é muito difícil você pensar em uma interação, nós que tivemos toda uma formação a partir do Goffman, quando a gente já tem a internet. Né? E não é mais nem aquela internet antiga, é a internet 2.0, que trouxe uma outra revolução tecnológica que não era aquela da primeira fase da internet. Então, eu estou convidando vocês
para poder chegar a esse lugar de ver como é que isso está junto, a fazer uma viagem no tempo. Vamos andar lá para trás, para os anos fim de 50, início de 60, tá? Essa é uma propaganda que ficou muito na cabeça de muitas mulheres que hoje têm mais de 40 anos. Eu, por incrível que pareça, estou incluída entre essas. Então, a propaganda era assim, tinha uma mulher bonita, andando assim na rua, e o narrador dizia, ela é linda. E alguém, a plateia, dizia, ó, está noiva, ó, usa pontes. Ah! E a pergunta que tem a ver com aquela época e com a discussão sobre a economia da atenção é exatamente por que esse comercial ficou na memória de muita gente. Não é uma questão de saudosismo, não é uma questão de a moça ser bonita. Para dizer a verdade, eu lembro vagamente que era uma coisa na rua, ela andando e esse narrador falando, e uma coisa muito curta, né, para falar do creme Pontes. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que esse comercial despertou atenção? Porque ele tem que ter elementos nele mesmo, na sua produção, que permita chamar a atenção de um telespectador no meio de um programa de televisão dos anos 50, 60, início de 60, acho eu. Por que ele despertou atenção? Exatamente porque a narrativa é interessante, ela é muito curta. Eu tenho uma descrição de uma mulher, né, o protagonista, a personagem, ela é linda. Eu tenho uma segunda informação sobre essa mulher, que está noiva, e eu tenho uma terceira, que é o de quem diz, é por isso que ela é linda e está noiva. Então, o que a gente percebe nessas 3 frases que criam uma narrativa geracional que mostra que o casamento era o objetivo das mulheres e que a beleza já era, naquela época, a condição para o casamento, para o sucesso, para o que fosse. Então, nesse ponto, a atenção foi despertada pela maneira como um comercial tão curto, tão simples, né? Hoje olho para ele e fico pensando, né? Mas é isso, ele tinha uma narrativa geracional ali que cativava a atenção das mulheres. Agora, por que ele ganhou o tempo de atenção das mulheres? Esse é um outro ponto interessante, que é o que vai nos levar a falar em economia da atenção. Na verdade, naquela época, né, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma baixa oferta de produtos para a beleza da mulher, baixíssima, e a gente, então, não tinha muita concorrência. Eu vejo hoje, por exemplo, no intervalo do Jornal Nacional, você tem propaganda de mais de 10 supermercados. Você nem sabe mais qual é um, qual é o outro, não é que estava a carne mais barata, porque é um em cima do outro, um em cima do outro. É muito concorrente. A sua atenção você não consegue fixar a sua atenção em um deles. Então, aqui não. Aqui tinha era uma época em que isso era possível. Despertar atenção por baixa oferta, pouca concorrência para a sua atenção. Agora, vocês devem estar se perguntando, tudo bem, mas isso é marketing, isso é gestão de empresa. Por que a economia da atenção passou a ser hoje uma questão para todos nós? Porque é isso que eu quero trabalhar, falar um pouco sobre esse conceito da economia da atenção. Porque nós vivemos já há algum tempo, um pouco mais agora acelerado, o que a gente chama da era da informação. E quais são as questões da era da informação que a gente tem que chamar a atenção? Primeiro, com todo o desenvolvimento da tecnologia, né, sempre mais, nós tivemos uma era da hiperconectividade. E, justamente por isso, a era da interação. E, por consequência, o excesso de informação. Então, aquele creme ponte sozinho não era um problema. Agora, se eu tenho muita informação, e nós todos temos muita informação hoje, né, muita distribuição de informação, a nossa possibilidade de se fixar de chamar atenção é muito mais disputada, né? Então, eu acho que tem uma coisa interessante aí, que é essa noção de que a comunicação na cibernética, né, que eles dizem que na era da cibernética, que a comunicação já não existe, o ser humano, mas os seres sociais, né, já não somos mais o ser humano, somos os seres sociais, inteiramente definidos pela sua capacidade para se comunicar socialmente. Eles até eles criam um conceito que vem do Weiner, mas o Breton
reassume, que esse humanismo cibernético ele vai postular essa noção do pessoa comunicante, né? No inglês era o homem comunicante, mas a gente agora está tentando sempre tirar o homem para dizer o ser humano, os homens e as mulheres, então a pessoa comunicante. O que é essa pessoa comunicante? E se vocês observarem a nossa vida lá fora, vocês estão vendo, nós estamos sempre conectados a um celular, alguma coisa. Nós estamos sempre ligados a todos os acontecimentos que estão acontecendo por meio da informação. Quando chega o jornal, você já sabe tudo que você já ouviu no rádio, já ouviu no e-mail, já viu no WhatsApp, já viu no Google, no Globo, do Infoglobo, enfim, sai por algum lugar. Ora, então, com isso, nós não somos mais o centro de tudo. Quer dizer, antigamente partia do ser humano e regressava para o ser humano, aquele feedback, né? Hoje é como se nós fôssemos o intermediário. E essa noção da cibernética eu acho interessante, porque talvez ela possa nos ajudar a pensar o que eu venho aqui hoje fazer. Na verdade, é uma grande reflexão a partir da minha experiência como recebedora de compartilhamento de vídeos durante a internet, durante a pandemia. Então, mais um. O que foi, então, essa internet 2.0? A revolução total das tecnologias de comunicação e para a comunicação. Aí tem uma diferença. Eu já não tenho só tecnologias eu tenho tecnologias para. Então, a hiperconectividade fica muito mais extrema. Os tradicionais meios de comunicação de massa a gente já sabia. Jornal, né, tinha rádio. Mas agora você tem as próprias versões dos jornais, dos clássicos meios de comunicação de massa, com o jornal online, os podcasts, está cheio de podcasts. Você, se for ouvir tudo aquilo, você não vai fazer outra coisa na sua vida. E os meios de paracomunicação, eu acho que tem o que mais me interessa aqui, é esse sistema que veio possibilitar uma intensificação de relações, com aplicativos multiforma, por exemplo, de mensagens instantâneas, como é o caso do WhatsApp, que é o meu foco, né? E é interessante porque o que se diz aí é que exatamente esses mecanismos, o que é primário, em termos de objetivo dele, é a relação, estabelecer relação. O que é dito ou compartilhado, na verdade, é secundário. Isso na pandemia se mostrou muito relevante, porque exatamente nós estamos vivendo um tempo que erradamente se chamou de confinamento social. Não, o social ficou até maior. O confinamento foi físico, né? Nós ficamos distanciados, mas o social, fortíssimo. Nunca se recebeu tanta mensagem e se respondeu a tanta mensagem. Então, os meios de comunicação de massa na pandemia, eles mostraram como era importante você pensar em economia da atenção, porque, de repente, nós fomos bombardeados, né, durante a pandemia. Por exemplo, a Rede Globo chegou a mudar toda a programação para quase o dia inteiro sem informações sobre os vírus, tipos de fármacos, tipos de EPS, de equipamentos para o hospital, medidas de prevenção, combate, tudo que você puder imaginar. Conhecimentos científicos, olha, nunca ouvimos tantos infectologistas, virologistas, sanitaristas e outros istas que a gente nem participava da vida deles, nem sabia que eles existiam. E estatística, tinha estatística para tudo, de enfermos, de óbitos, por região do Brasil, por países, todos os dados, e você ali com a sua única cabeça, aquela que você tem, com os seus limites de atenção, tentando gerenciar toda essa informação que a gente era bombardeada. O que aconteceu com os meios para a comunicação na pandemia? Exatamente o que me fez pensar nessa fala foi a minha percepção como recebedora de meios de vídeos de compartilhamento envolvendo a questão da pandemia. Houve uma explosão de WhatsApp de compartilhamento. Na primeira fase, eu acho que eram os apocalípticos. É assim, você não pode encostar o sapato, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tem risco no ar, tem risco não sei aonde, você já não sabia onde enfiar a cabeça, porque tudo era risco. Então, tinha os apocalípticos. Na segunda fase, que eu digo que é um pouco mais para depois de maio, talvez, são os tranquilizantes, sabe? São os WhatsApps Rivotril. O que eles vão fazer? Eles vão tentar ajudar você a lidar com aquilo que você e o mundo inteiro está sentindo. Medo do inimigo invisível, opressão do confinamento, ansiedade porque você descobre que você não tem controle de nada
e a gente achava que tinha, e a ansiedade em cima de um futuro incerto até hoje para nós. A gente não sabe o que vai ser 2021, né? Nesses tranquilizantes, eu recebi agora há pouco uma imagem, não era um vídeo, mas a imagem era muito interessante, porque é um tranquilizante que mistura um pouco de autoajuda com um pouco de humor. Era a foto de um bueiro, e dizia luz e força. Quer dizer, aquilo que era para representar o que era ali, aquele bueiro, né, na verdade, para nós, era, olha isso, luz e força, não vamos entregar os pontos, não, né? Bem, então, nos vídeos tranquilizantes que eu recebi, eu destaquei algumas categorias. Claro que, talvez a partir disso, muita gente possa fazer estudos sobre o WhatsApp. Eu só estou colocando uns e vou depois contar por que eu cheguei a essa discussão. Bem, os conteúdos eram saúde. Nessa hora, os conteúdos eram melhores notícias. Eu mesmo recebi, acho que semana passada, um tal de boletim de Milão. Eu achei graça, porque a primeira informação vai ser assim: aqueles que se infectaram depois de agosto vão ter mais chances do que os infectaram antes. Por quê? Porque hoje se sabe mais sobre o coronavírus. Eu falei, gente, é boa notícia relativa. Se eu vou de novo ser infectada ou vou estar correndo o risco da infecção, eu ainda continuo mal. Mas não importa, o tom era positivo. Ou então na religião, tinha muita coisa, confia em Deus, olha o que Deus diz, parará. Não é só Deus, qualquer coisa que tivesse a ver com qualquer tipo de religião. Então era mensagem de fé, esperança e caridade, porque também se estimulava essa coisa da solidariedade, que é uma coisa que na cultura brasileira nunca foi tão forte e agora se manifestou. Autoajuda, aí era a questão da resiliência, a questão da força, a questão da luta, a questão de lembrar o que é o mundo, o que sempre foi, os exemplos com outras pandemias, enfim, era por esse caminho. E o humor era, até esse último que eu recebi era até interessante, porque ele já começava assim, na primeira imagem do vídeo, para esquecer a pandemia. Aí vinha uma série de cenas cômicas. Realmente, você ria, por alguns momentos você esquecia dos seus medos, das suas ansiedades, e você se divertia com os vídeos. Mas eu achei graça que ele já escrevia para esquecer a pandemia. Então, nós chegamos ao conceito de economia da atenção. Esse conceito foi introduzido por esse Herbert Simon, que foi Prêmio Nobel da Economia em 1978, e, na verdade, foi porque ele estava pensando, a tese dele era em cima de tomada de decisão. E é interessante porque a tomada de decisão que ele tomava naquela época era aquela visão também dos economistas que era muito racionalista. E dentro hoje não, hoje já outros prêmios Nobel da economia ganharam porque colocaram o afeto também aí, o sentimento, depois daquele colapso de 2008, né? Viram que as pessoas não tomam decisões tanto pela razão. Há outras coisas que influem para a sua tomada de decisão, senão não teria havido aquele baque na crise de 2008. 2018? Não, 2008. Bem, então, agora a pergunta é, por que esse Simon ele veio acabar sendo invocado para a questão da economia da atenção? Porque quando ele fez um estudo sobre tomada de decisão, e ele via 3 fatores como importantes para uma tomada de decisão na gestão, na administração. Ele faz um corte muito importante na área da gestão quando ele traz esses conceitos. Quais eram os conceitos dele, os fatores que ele apontava? Um era o limite de informações disponíveis. Eu não posso tomar uma decisão se eu não tenho limite de informações disponíveis suficientes. O outro seria, ele admitia, a limitação da capacidade de avaliação da mente humana. Nós temos também limites na hora da nossa avaliação, né, comumente. E o terceiro, que daí vem tudo isso, o limite de tempo para tomar decisões. Então, ele começa a apontar a importância do tempo no momento que a gente está vivendo, né, da era da informação e agora a era da economia da atenção. E eu gosto muito dessa frase que todos eles citam quando vão falar da economia da atenção. A riqueza da informação, ela cria uma pobreza de atenção. Porque se eu tenho informação demais, eu tenho atenção de menos. E com isso me obriga, tenho uma necessidade de alocar a minha atenção eficientemente entre uma superabundância de fontes de informação que pode consumir essa atenção. Então, eu imagino que todos vocês, quando receberam todas as lives possíveis para assistir, se perguntaram qual que eu vou assistir. Eu não posso assistir tudo isso. Todos os Zooms para fazer, eu não vou poder fazer todos esses, né? Todos os WhatsApps que recebem, eu não posso abrir todos eles. Então, é isso
que é a economia da atenção? Se eu tenho uma abundância de informação, de mensagens, eu tenho uma pobreza de atenção. Então, eu tenho que saber alocar, tomar uma decisão também, considerando o tempo. Então, os WhatsApps... Aí, o que eu observei? Que eu recebia 2 tipos de WhatsApps de compartilhamento de vídeo. Uns sem mensagem e outros com mensagem. O que eu estou chamando sem mensagem é sem mensagem produzida por quem enviou. Porque, às vezes, até tem gente preguiçosa que pega quem enviou primeiro e encaminha a própria mensagem que a pessoa fez. Não, eu não estou falando desses preguiçosos. Eu estou falando das mensagens que quem encaminhou produziu uma mensagem junto com o vídeo. Então, em termos da economia da atenção, se eu pensar em termos de economia da atenção, o WhatsApp sem mensagem ele é bem econômico. Primeiro, quando eu produzo uma mensagem, eu consumo o tempo de quem encaminhou, porque eu vou ter que escrever alguma coisinha para você sobre o vídeo que eu estou mandando. Economizei, só mandei o vídeo. Se eu faço um texto escrito ou faço um áudio, não só o meu tempo está sendo roubado, mas também a atenção do outro. Por quê? Porque ele vai ter que ouvir o áudio, ou ele vai ter que ler o texto para depois ele abrir o vídeo. Então, ele também perdeu o tempo dele. Então, nesse sentido, o WhatsApp de compartilhamento de vídeo sem mensagem, ele é bem econômico. Mas o problema é como atrair atenção se não há mensagem? Porque eu só posso atrair atenção se eu estou ali, dentro, presente, na minha mensagem, na minha fala, no meu texto, no que for, né? Não importa aí se é oral, se é escrito, se é mediado ou não pela tecnologia. Então, qual é o desafio de quem envia um WhatsApp desse tipo? Né? Aliás, esse é um desafio que nós todos temos todos os dias, em todos os nossos momentos da nossa vida. Seja para pedir um aumento, seja para pedir uma informação, eu tenho que conseguir atrair a atenção daquela pessoa para, no meio do que ela está fazendo, me dar informação, e eu preciso economizar o tempo de atenção dela. Se eu falar demais, ela também vai tentar desviar. Então, eu tenho um desafio que são 2 objetivos aparentemente contraditórios. Eu tenho que atrair sua atenção, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que economizar o seu tempo de atenção, senão a sua memória de curto prazo vai dar uma caída aí, não vai aguentar. Bem, então, qual é a solução? A primeira solução que eles fizeram, que eles acharam, foi essa, um WhatsApp sem mensagem produzida por quem encaminha. Eu mando vídeo. Você depois abre e descobre por que será que ela mandou, o que ela quer dizer com isso, etc. e tal, com todos os mal-entendidos possíveis. Então, eu já falei isso do tempo de atenção de quem envia, mas se não há mensagem produzida por quem envia, essa é que é a questão. Como é que eu vou atrair a atenção de quem vai receber? Será que esse que envia tem um papel que o Goffman ainda não conseguiu? Claro, eu estou com o Gastaldo. A nossa tristeza é que ele morreu muito cedo. Sabe Deus o que ele descobriria sobre as mediações mediadas, sobre as interações mediadas por tecnologia. O máximo que ele chegou foi a televisão e o rádio, quando ele fala das plateias e do rádio. Mas, infelizmente, ele se foi antes, que é realmente um gênio na maneira de olhar a sociedade, de nos trazer, nos mostrar, olha como é que vocês funcionam, olha como é que isso existe. Então, eu fiquei aqui me perguntando o que do Goffman eu poderia me apoiar para pensar no papel de quem envia a mensagem, porque esse que envia tem que ter algum lugar, senão como é que ele vai atrair minha atenção? Eu fiquei pensando no que quando o Goffman tem um texto que o Gastaldo já falou dele, o Footing, em que ele vai exatamente quebrar o paradigma, só existe falante e ouvinte. Ele vai dizer, não, muito mais complicado do que isso, né? Porque realmente ele tinha um potencial de conhecimento da linguagem, só pelo observar, que é incrível. Não era um linguista, mas era uma pessoa que mostrava o quanto sabia de linguagem. E, justamente, quando ele quebra esse paradigma, ele propõe noções novas para falante e para ouvinte. Eu vou começar pelo falante, porque eu estou preocupada com quem atrai a minha atenção. O autor, para ele, era o quê? É aquele que usa suas palavras, suas próprias palavras, para expressar seus próprios sentimentos, suas crenças, suas atitudes em relação ao que está falando, né? O que é o animador? É aquele que usa a sua voz para dar voz às palavras do outro.
E o que é o responsável? É o que responde legalmente pelo que fala ou escreve. Eu costumava, assim, em sala de aula, explicar isso para o aluno em termos do Jornal Nacional. Né? Se o Bonner foi o que escreveu o texto que ele está lendo, ele é o autor, ele é o animador. Responsável, eu acho que vai ser sempre a Rede Globo. Mas pode ser que ele leve um pedaço disso que ele colocou. Mas, normalmente, é a Rede Globo, porque aquilo passa por vários estágios. Agora, se a menina que está lendo a fala não foi a que produziu, ela não é autora, mas ela é animadora. Ela deu voz a alguém que produziu aquele texto. Responsável, de novo, a Rede Globo. Então, e ele acrescenta uma coisa que a gente tem que explorar ainda, que eu não explorei. Né? O falante assume diferentes graus de posicionamento, alinhamento. Né? E isso é importante, que foi o que o Gastaldo falou. Né? Dependendo da situação, aquilo vai mudando a maneira como eu me coloco como autor, animador, etc. E tal. Em cima disso, eu fiquei pensando como eu poderia, hoje, com o pouco que eu tenho, que é um grande exercício esse aqui de reflexão, ressignificar essa noção de falante, pensando naquele que encaminha o vídeo sem uma mensagem, que é esse que eu estou preocupada. Ele não tem mensagem, como é que ele atrai? Eu fiquei pensando que realmente eu não posso falar num autor. Não existe um autor ali, não existe mensagem. Mas, em algum grau, eu tenho pensado, como uma dúvida aqui colocando, que ele pode ser um coautor. Por quê? Porque quando você escolhe o objeto que você está encaminhando, você se auto-identifica. E aí é que eu acho que tem o resto, o pedaço do falante, que é aquele que assina embaixo. Ou assina embaixo porque não concorda, está vendo que absurdo? Olha isso aí. Ou assina embaixo porque diz assim, veja que legal, isso é o que nós pensamos. Normalmente a gente costuma mandar para quem pensa como a gente. Né? Quando não manda, é outra coisa. Ele não é um animador porque ele não usa a máquina de falar nem de escrever. Ele não faz um áudio nem escreve a mensagem. Mas, se vocês repararem, usando o recurso do encaminhamento, ele está mandando um vídeo, então ele está retransmitindo a voz do outro. Então, eu acho que aí também tem alguma coisa que é comum à noção de animador do Goffman. Assim como no primeiro, eu acho que o que tem de comum em relação de autor seria esse lado meio coautor. Agora, é interessante que nessa o Goffman acertou, porque serve para qualquer situação. Ele não é responsável pelo que diz, mas ele é responsável. E agora, em termos de polarização, inclusive, a gente tem visto isso, e fake news, né? Que ele é responsável pela ação de encaminhar, de distribuir um determinado conteúdo. Isso é interessante porque eu não estou certa ainda, mas volta àquela questão da cibernética, né? Aliás, antes disso, de dizer que nós passamos para um lugar de mediador, né? Que nós somos o que está no meio, o intermediário, que ele usa, né? A noção de intermediário. Nós não somos nem o falante, nós somos o intermediário. Acho que tem que pensar muito em cima disso, mas é uma coisa para voltar, porque se eu olho ali aquele falante, eu acho que ele é meio intermediário na medida que ele é o encaminhador. Mas eu ainda vejo encontros significados dele como autor e como animador. Bem, e quanto ao WhatsApp? Né? Quem recebe o WhatsApp, que é o meu caso. Professora, 5 minutos. Tá, então, que métodos ele usa para alocar a sua atenção em um desses WhatsApp? E aí é que eu quero falar um pouco do caso. Né? O que acontece? O papel do ouvinte, do leitor, sempre foi um papel meio passivo, né? Ou pelo menos visto como passivo. Mas eu acho que o que é interessante agora é o empoderamento dessa pessoa que recebe. Por quê? Ela resolve se não há mensagem, ela decide se abre ou não o WhatsApp. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que manda sempre um tipo que eu não aguento, então eu apago só quando eu vejo o nome dela. Eu nem abro. Ela resolve quando vai abrir, se abre ou não o vídeo, quando vai abrir, quanto tempo ela assiste o vídeo. Às vezes, abre só um pouquinho para ver o que se trata, para dizer qualquer coisa ou para não dizer nada. Ou se vou escutar e se vou responder. Também se eu vou responder com uma palavrinha, uma figurinha, uma expansão, tudo isso. Então, eu só agora quero fechar na questão dos que têm mensagem, porque esses eu posso olhar como é que a pessoa atraiu a atenção. Então, eu fico pensando quais são as funções da mensagem. Então, para onde eu vim? Por que eu vim para esse caso?
Eu recebi um vídeo, um WhatsApp de encaminhamento sobre uma experiência brasileira sobre a saúde no Brasil, né, no caso do SUS. Quem enviou foi uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, mas que está sempre atenta a tudo que diz respeito ao Brasil e está sempre trocando comigo mensagens e falando, etc. O vídeo levava 10 minutos, mas ele é tão bom que eu coloquei aí o link, que eu acho que vale a pena todo mundo ver. E o palestrante era um médico sanitarista, ex-ministro da Saúde, que é o José Temporão, e o público, a fala era retransmitida de docentes e alunos do primeiro ano da Faculdade de Medicina da UERJ. Bem, vocês devem estar se pensando, se eu recebesse um vídeo desse, eu me perguntaria, por que alguém ocupado como eu, assistindo lives, participando de encontros via Zoom, reservaria 10 minutos do meu escasso tempo para ouvir uma comunicação sobre o SUS? E aí é que está a resposta, porque a mensagem, ela me fisgava a minha atenção. E por que ela fisgava? E eu gosto muito dessa frase do Sun Tzu, né, que ele diz: toda batalha é vencida antes de lutar. Uma mensagem pode ser uma forma de levar você, de fisgar, antes de você abrir. Primeiro, ela começava dizendo, olha, eu sei que o vídeo é longo, quer dizer, ela já reconhece que o tempo é escasso. Depois ela dava várias razões, mas a fala é lúcida, uma qualidade fundamental para eu poder escutar, porque se vai só para a direita ou só para a esquerda, eu também não quero. Se for lúcido, imagino que tem alguma coisa boa. Depois, tom positivo. A gente nunca ouviu falar bem do SUS, só agora na pandemia. Antes disso, era só derrubar o SUS. E a isca final, ela terminava assim, é importante para quem, como nós, ama o Brasil. Ora, no momento que você está tão decepcionada com o Brasil, você quer escutar alguma coisa para quem ama o Brasil. Então, a mensagem dela foi uma mensagem muito poderosa nesse sentido. E ele também, a fala dele é maravilhosa. Por quê? Ele usa um formato de narrativa para falar da história da saúde do Brasil. E do SUS como a entrada na democracia. E ele fala isso num esquema positivo, porque é yes and but, que ele começa colocando tudo que é positivo, coisas que eu não sabia, deu um orgulho para a gente saber. E depois é que ele vai falar dos problemas que não são problemas, ele fala dos desafios para o sucesso do SUS. Então, a querida atenção diz uma coisa assim, é relevante, o que é relevante você presta atenção, mas também diz, você presta atenção para o que é relevante para você. E aí que eu fui buscar naquele vídeo o sentido para a minha vida. Primeiro, a saúde no Brasil como uma narrativa de luta e esperança. Gostei muito de ver esse enfoque quando a gente está tão sem esperança. O baixo grau de consciência política que temos da importância do SUS, com certeza. Você sabe quantas pessoas usam o SUS? 75%. Tem um grupo em que nós nos encontramos, muitos de nós, que são os 25% que pagam a privada. Mas se a gente tivesse um SUS bom, nós não teríamos que estar pagando a privada, como na Inglaterra, que tem menos. Um novo conceito de saúde. Saúde não é atendimento médico só. Ele está relacionado com trabalho, salário, habitação, transporte, cultura, meio ambiente, com tudo isso. Então, para encerrar, o que eu pensei, minhas lições de pandemia? A importância da troca no convívio humano, né? A gente estava vivendo um momento que a troca física era um risco à saúde. E justamente os WhatsApps vieram fazer a troca social para proteger a saúde, para resgatar o nosso convívio social distanciado. A ressignificação dos papéis interacionais. Nós hoje somos mais produtores e distribuidores de conteúdo do que às vezes interlocutores. E desses endereçados muito empoderados para ver o que eles querem fazer e se vão dar atenção ou não. E uma última reflexão. Todos hoje estamos conscientes ou não, como produtores ou consumidores de informação, orientados para a economia da atenção. Por quê? Porque a atenção hoje é como água, valiosa e finita. E agradeço aqui as contribuições da Branca Ribeiro, que foi quem me passou o vídeo do SUS e me fez promoveu essa reflexão sobre esses vídeos durante a pandemia. Obrigada, gente. Agradeço a professora Maria do Carmo, ao professor Edson. Passo a palavra agora para o Lucas. Oi, gente. Então, a gente vai ter uns 20 minutinhos agora para o debate. Eu selecionei algumas questões do professor Edson e da professora Maria do Carmo. Gostaria de agradecer a palavra dos dois. Eu acho que é muito atual tudo que a gente está vivendo, essa interação principalmente no Zoom, nas redes sociais e em outras mídias. Eu vou pegar aqui primeiro para o professor
Edson. Uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que foi do Carlos Gustavo Camilo Pereira. Ele diz... Só um minuto. Assim. Ele diz... Carlos Gustavo Camilo Pereira. Professor Edson, costumeiramente, Goffman é criticado por não utilizar dados empíricos, mas sim por exemplificações hipotéticas. Isso posto, como rebater essas oposições e demonstrar as contribuições de Goffman para as análises das interações sociais? Ótima pergunta. Estão me ouvindo, né? Tá aberto. Tá. Essa é uma crítica que quem vem da etnometodologia normalmente faz ao Goffman, né? Porque o Goffman, se pensar do lugar, vamos dizer, simbólico do Goffman dentro das ciências sociais, ele é quase um outsider. Ele fica, vamos dizer assim, bem na lateral das ciências sociais mainstream, vamos dizer, que seria sociologia formal, análise de variáveis, survey, esse tipo de coisa, a classe média, o proletariado. Essa sociologia aí não é a do Goffman. O Goffman faz uma visada muito mais do ponto de vista da relação interpessoal, da interação face a face, e ele usa dados empíricos de campo de uma maneira muito própria, de uma maneira muito peculiar. Ele é muito engraçado sobre isso. Ele fala assim, há muitas razões para duvidar do método que eu emprego. Eu mesmo duvidaria se não fosse meu. Então, tipo assim, ele sabe, ele chama o método dele de observação naturalista assistemática, que é basicamente andar por aí olhando as coisas que acontecem, e vendo exemplos para as coisas que ele vai teorizar depois. Então, a crítica da etnometodologia vem justamente desse lugar de trabalhar com o radicalmente empírico. Não dizer uma pessoa entra na sapataria e fala com o vendedor. Qual pessoa? Qual sapataria? Qual vendedor? Grava uma sapataria, a pessoa entrando e falando. Aí você analisa aquela situação. Essa é a abordagem mais radicalmente empírica, vamos dizer, da etnometodologia, que o Goffman faz uma teorização mais ao estilo da sociologia convencional, que é categorias abstratas. Agora, não quer dizer que as categorias abstratas do Goffman, que são categorias abstratas, e a etnometodologia critica todas as categorias abstratas, porque elas não são nativas, mas isso é um outro debate, mas elas são muito úteis para a gente pensar. São categorias interessantes, porque elas vêm filtradas, é claro, mas vêm de uma observação empírica. A gente consegue reconhecer no mundo cotidiano que a gente vive as categorias que o Goffman levanta. Então, quando a gente fala comunicação imprópria, todo mundo que já deu uma gafe sabe do que a gente está falando. Quando a gente fala de manejo da impressão, todo mundo que penteou o cabelo antes de sair de casa sabe sobre manejo da impressão. Então, assim, são coisas muito da vida prática que a gente se identifica, se reconhece. Então, são categorias boas para se pensar. Nesse sentido, eu acho que elas são super válidas. Inclusive para a sociolinguística interacional, porque elas dão nomes para fenômenos com os quais a gente liga e a gente não sabe que tem nome. Com o Goffman, a gente aprende um nome e com esse nome a gente consegue se fazer entender por outras pessoas que também leram aquilo. Então, eu vejo muito valor no Goffman para lidar com os fenômenos da fala em interação. Tinha uma outra pergunta, eu vou aproveitar e emendar. Viu, Lucas? Pode ficar à vontade, professor. Tinha sobre a fala em interação, contribuição de Goffman para os estudos da fala em interação ou da análise da conversa etnometodológica. Bom, estritamente, do ponto de vista etnometodológico, tem uma crítica que eles fazem para o Goffman. O Goffman, inclusive, tem uma treta histórica com a análise da conversa, que o Goffman era da banca de doutorado do Harvey Sachs. E ele ficou incomodado com o brilho do Harvey Sachs, ele viu um concorrente perigoso, ele levantou da banca e foi embora. E disse assim, não assino nada, saiu. E o Harvey Sachs passou mais de um ano sem conseguir o doutorado, porque aquela situação não tinha precedente, tinha que chamar o conselho universitário, decidir, como assim? Porque ele não defendeu, ou defendeu, mas faltava uma assinatura, o cara que tinha que assinar se recusou a assinar, a banca começou, mas a banca não terminou, não tinha precedente, ele atrapalhou a vida do Harvey Sachs por um ano. Então, assim, não é um campo fácil esse da interação entre Goffman e a etnometodologia. Então, de parte a parte, a frame analysis
foi a resposta do Goffman aos estudos em etnometodologia do Garfinkel. Falou, quer fazer teoria séria? Eu também sei, sabe? Então, assim, tem uma competição, vamos dizer, pelo campo da extrema esquerda da sociologia, vamos chamar assim. Tá? Então, eles se criticam mutuamente e nós, como estudantes dessa gente brilhante, cabe a nós aproveitar o que tem de bom cada uma das perspectivas, combinar os conceitos que eles produziram em outros contextos, desde que a gente faça a mediação adequada, pode ser usado para iluminar o nosso objeto de pesquisa. Né? O caso é a gente saber ter sempre clareza de onde a gente está transitando, né? E articular esses conceitos a nosso favor. Eu gosto de Goffman e gosto da etnometodologia. Não deixo eles brigarem entre si, mas eu gosto dos dois, igual. Obrigado, professor. Acho que esclareceu bastante. Agora eu vou perguntar para a Maria do Carmo, acho que é uma questão que não vem só de agora, vem de alguns anos, acho que desde as últimas eleições, que são as fake news. E surgiram duas perguntas no chat que eu vou fazer juntas, aí você comenta as duas. A primeira é do David, que ele fala: professora, essa possibilidade de ligeira de desresponsabilização da pessoa que encaminha a mensagem sobre o conteúdo dela estaria relacionada à grande expressão das fake news no contexto político recente do nosso país? E a outra pergunta é do Carlos Alves, e ele fala: professora Carmo, boa tarde, parabéns pela palestra. Gostaria de perguntar como a pesquisa sobre a economia da atenção pode contribuir para o entendimento das estratégias utilizadas na divulgação e na propagação de fake news. Tá. Bem, vamos lá. Primeiro, a questão da responsabilidade, eu acho que ficou bastante forte agora, exatamente por causa da polarização. Porque com a polarização e com as fake news, que é um aspecto da polarização que não é legal, você tem um risco muito grande de você estar criando um senso comum equivocado. Um exemplo mais fácil seria o da cloroquina, por exemplo. O que acontece é que eu também recebi de pessoas que não eram assim, de nenhuma... quer dizer, eram sobre saúde, até sobre a cloroquina mesmo, mas ainda acreditando naquilo. E eu falei, olha, isso não deve ser verdade, repara aí que tem... Aí a pessoa diz assim, todo mundo está caindo em cima de mim, eu não vou mais mandar nada. Então, tem dois níveis de responsabilidade. Tem um, que é o que o STF está tentando fazer, que é o legal. Você fez isso? Então, você vai ser aqui chamado para poder falar desse ato que é ilegal, você defender alguma coisa contra a democracia, etc. E tem outro, que é de novo, a questão que o Gastaldo falou da reputação. A pessoa começa a sentir que ninguém mais quer ouvir o que ela manda, porque ela não checa as fontes. Então, há uma responsabilidade moral. Eu acho que na responsabilidade, eu acho que tem as duas coisas. Tem o legal, que é por causa das fake news, mas tem o moral, porque tem um tipo de fake news que não é assim, é porque você acreditou que o fulano mandou. Eu mesma tenho uma colega que é professora, literatura e tudo mais. Aí ela me mandou um texto dizendo que era do fulano de tal. Quando eu li, essa é uma que eu costumo, não vejo o nome, eu corto. Mas aí esse dia eu resolvi abrir. Quando eu fui ler, eu falei, mandei para ela, não pode ser dele, tem um erro de português, logo não sei aonde. Aí ela falou, eu nem reparei o erro. Quer dizer, não dá. A pessoa tem uma responsabilidade também moral. Eu não vou encaminhar aquilo que eu não tenho certeza. Está com dúvida? Não manda. É o melhor caminho. Agora, a segunda pergunta era... Só um minuto. Era também Era do Carlos Alves. Professora Carmo, boa tarde. Parabéns pela palestra. Gostaria de perguntar como a pesquisa sobre a economia da atenção pode contribuir para o entendimento das estratégias utilizadas na divulgação e na propagação de fake news. Pois é, esse é o ponto, né? Na verdade, a economia da atenção parece que, quando foi introduzida, é uma questão muito importante para a área da gestão e até de marketing. Porque eu tenho 30 segundos para vender um produto, tem que ser uma coisa que chame atenção. E ainda mais hoje no mundo de concorrência. O problema é que o que a gente está vendo agora, nós todos aqui, cidadãos comuns, é que nós... Aliás, alguém até escreveu isso muito bem. Quer dizer, eu preciso trabalhar do modo econômico de atenção para não surtar. Eu gostei muito, não sei quem foi que escreveu... Aí alguém Thalita. Thalita.
você surta, não tem condição de administrar tanta informação. Então, a gente passa a ter alguns... Isso é que eu achei interessante, me lembrou até da etnometodologia. Você começa a criar os métodos, os etnométodos para lidar com isso. Mas eu nunca tinha visto nada sobre isso, eu só fiquei reparando a partir do meu caso do SUS, porque realmente é um vídeo que me marcou tanto, e eu comecei a divulgar para algumas pessoas, para meus alunos, para a Graça, para outros. E aí eu perguntava, você viu o vídeo? Ah, ainda não vi. Claro, eu sei que um vídeo de 10 minutos, todo mundo para antes, porque tem que ter 10 minutos para ver o vídeo, e é sobre o SUS. Mas o alcance, o significado do vídeo é maravilhoso. A gente precisa do vídeo até para dizer, eu tenho que investir na saúde pública, eu tenho que deixar de pagar plano de saúde caro. Foi essa a lição que eu levei do vídeo, que a gente tem mais é que participar mais desse movimento de saúde para todos, democraticamente, e não só para os 75% que não tem como pagar um plano de saúde. A gente recebeu várias questões, mas infelizmente todo o tempo a gente não vai conseguir ler todas. A gente vai encerrar aqui. Eu agradeço muito a palavra da... toda a comissão. Foi muito bom esse momento. Foi muito acolhida, foi muito gostoso. Obrigada. Foi maravilhoso ouvir a senhora, foi maravilhoso ouvir o Edson. Acho que foram contribuições ótimas para a interação social, para a gente começar a entender esse momento que a gente está vivendo. E agora eu vou passar a palavra para o encerramento. Agradeço os dois, agradeço todo mundo que esteve aqui hoje, durante todo o dia. E agora eu passo a palavra para o Gustavo. Oi, pessoal. Foi um momento maravilhoso em que pudemos ter a presença de dois pesquisadores muito relevantes, o professor Edson, né, e a professora Maria do Carmo. Ambos estão também contribuindo na disciplina da professora Graça, de quinta-feira. O professor Edson deu uma contribuição muito importante e a próxima semana vai ser a professora Carmo. Então, estamos sendo agraciados, né, adiantou, hein? por tantas presenças aí. Então, agradecemos a presença de todos que ficaram até este momento participando, mandando perguntas. E também convidamos vocês a continuarem com a gente no nosso último dia também de congresso. Vai ser no dia 8, vai ser uma terça-feira, e nós teremos a palestra também com a professora doutora Maria Cláudia Coelho, e depois, subsequentemente, temos um debate e depois uma roda de conversa também com a professora Inês Miller, vai trazer contribuições maravilhosas, mantendo esse nível que já está altíssimo. Então, contamos com a presença de todos. E antes de encerrarmos, pedimos, por favor, que vocês, se puderem, ligassem as câmeras para a gente fazer a nossa última print aí, antes de encerrar o encontro, né, como registro. Então, se vocês puderem ligar aí para a gente capturar. Todos juntos aí. São bastante pessoas, então demora um pouquinho para salvar, né? Só mais uma agora. Vai fazer palminhas assim. Todo mundo batendo palminha. Pois é. Bom, acho que já foram todos aqui, todo mundo já está salvo aqui nos nossos prints, nos nossos dados aqui, nossas bases. Então, pessoal, muito obrigado. Então, conta aí com a presença de vocês também aí na terça-feira para a gente continuar aprendendo muito e construindo conhecimentos, tá bom? Obrigada, Gustavo. Imagina, eu que agradeço. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem. Até mais, prazer. Até mais. Bom te ver.